Vamos conversar para entender quais são os pontos essenciais dessa proposta de isenção do imposto de renda. E o que o governo propôs? Propôs que pessoas que recebem até 5 mil vão ficar isentas do imposto de renda e quem recebe até 7 mil vai pagar parcialmente. Com isso, cerca de 15 milhões de pessoas vão ser beneficiadas diretamente, né? Porque indiretamente toda a sociedade é beneficiada, porque é um dinheiro que vai ficar na mão dessas famílias e que vai dinamizar a economia, né? Essas pessoas que estão nessa faixa de renda, elas não vão pegar esse dinheiro e investir na bolsa de valores, né? Colocar na renda fixa, não. Normalmente são pessoas que vão usar para o consumo. Isso é muito importante porque dinamiza toda a economia. E desses 15 milhões de beneficiários, 10 milhões são pessoas que recebem até 5 mil. Aí vem um outro passo importantíssimo, a compensação. Isso por quê? Porque cerca de 30 bilhões de reais vão deixar de ser arrecadados e, por outro lado, o governo vai tributar de uma outra forma. Então, pessoas que recebem acima de 600 mil por ano, cerca de 50 mil por mês, vão precisar pagar uma alíquota mínima de 10%. Presta atenção, o governo não fala de aumentar impostos sobre essa camada. O governo fala sobre ter uma alíquota mínima de 10%. Porque pessoas que estão nessa faixa de renda e que já pagam 10% vão continuar pagando 10%. Mas isso por quê? Porque pessoas que hoje estão na base da sociedade pagam uma alíquota superior a 10%. Então, nada mais justo que essas pessoas que são consideradas super ricos também paguem mais. E outra parte muito importante dessa proposta é que esses super ricos que recebem acima de 600 mil por ano, está incluído nesse cálculo os lucros e os dividendos. Por quê? Porque essa faixa da população, eles recebem muita renda via lucros e dividendos. E, sinceramente, eu vejo como uma proposta muito boa, eu vejo como uma proposta que realmente é um passo inicial para a gente alcançar uma justiça fiscal, apesar de, obviamente, ter pontos que poderiam sim ser melhores. Mas eu acho que agora, a pior parte vem nessa tramitação do Congresso. E é nesse momento que nós, como sociedade civil, precisamos ficar em cima dos deputados e dos senadores, porque é nesse momento que muitas mudanças vão ocorrer. Acredito sinceramente que não vai ter nenhuma discordância referente a quem recebe até 5 mil, mas referente a renda dos super ricos que recebem acima de 600 mil, sim, principalmente nesse ponto que o governo pegou sobre os lucros e os dividendos. Tem alguns pontos do Instituto de Justiça Fiscal, num artigo que eles trazem, que me chamou bastante atenção, porque eles tocaram em 2 pontos que o governo não lança nessa proposta, mas que seria de suma importância. Eles falam sobre a falta da correção da tabela relacionada à inflação e também sobre os juros sobre o capital próprio. Olha, para vocês terem noção do quão grande é isso, a isenção, por exemplo, dos lucros e dos dividendos que são distribuídos e não tributados é de aproximadamente 70% do rendimento dessas pessoas que têm a maior renda. Em 2022, essa renda isenta que foi recebida por esses sócios e acionistas somam cerca de 830 bilhões. É muito dinheiro. E outro ponto muito importante que eu não mencionei é referente aos lucros e dividendos remetidos ao exterior, porque o Brasil é um dos únicos países que não taxam. Isso é um avanço muito importante, porque a gente tem que lembrar daquela reforma feita lá em 1995, quando eles acabaram desonerando os lucros e dividendos distribuídos e compensando essa perda de arrecadação com o aumento da incidência sobre as rendas do trabalho
e sobrecarregando o consumo. Então, assim, a primeira etapa da reforma tributária, que foi a reforma tributária sobre o consumo, a emenda 132, foi uma reforma que foi feita mais para simplificar o nosso sistema tributário, que é muito complexo. Sim, é uma reforma necessária, mas nessa reforma sobre a renda é que, de fato, a gente pode ver alguma justiça fiscal. No entanto, eu acho que os próximos passos são os mais importantes. Agora, no Congresso e no Senado é que a gente vai ver, de fato, o que vão ser as contradições dos deputados e dos senadores. Então, eu convido a todos a ficar muito atento, a acompanhar. Eu vou lançando mais vídeos sobre isso. E também vou lançar um vídeo falando sobre essa reforma tributária sobre o consumo, que também precisa ser bastante debatida. Então, se você gosta de assuntos sobre economia e política, peço que se inscreva no canal e fique atento que agora, a partir de agora, serão lançados toda semana vários vídeos referentes a isso. E deixe seu comentário aqui também sobre assuntos que você gostaria de saber sobre esses temas.